Olá pessoal, vamos falar hoje aqui de proposições, tá? Qual que é o fluxo do caminho de proposições, tá? Para falar de proposições, eu precisaria falar com vocês de autores, precisaria falar do cadastro de proposições, mas eu quero fazer um vídeo específico, atropelando um pouco essa parte que precisava falar um pouco antes, falando do fluxo da proposição até o momento que ela vira protocolo, que ela passa pelo protocolo, que ela é incorporada e que ela vira matéria, tá? Vamos lá, eu estou conectado aqui no SAPL como admin, tá? Então eu vou mostrar primeiro aqui na área de tabelas auxiliares a área dos tipos de proposição. Então você precisa cadastrar um tipo de proposição, pelo menos um, senão não dá para trabalhar com nenhuma demonstração. Eu cadastrei aqui projeto de lei ordinária do Legislativo. Nesse projeto de lei ordinária do Legislativo, está aqui, proposição, o tipo da proposição, a descrição da proposição, projeto de lei ordinária do Legislativo, conversão de tipos. Você está fazendo uma proposição, as possibilidades hoje no SAPL são duas. Fazer proposição de que essa proposição vá virar uma matéria legislativa e que essa proposição vá virar um documento acessório, tá? Então, você está fazendo o quê? Seus documentos acessórios estão aqui. Ó. Se eu seleciono, não, eu estou criando uma proposição, eu estou criando um tipo de proposição para que o vereador, para que o parlamentar possa fazer algum documento que a casa trate isso como documento acessório. Tem casas que tratam, por exemplo, emenda modificativa como documento acessório, outras tratam como uma matéria legislativa à parte. Tá? Então você tá esse cara que a gente está cadastrando aqui agora, que a gente cadastrou, que eu estou na tela de alteração, mas é na tela de cadastro, ele vai ser incorporado como um documento acessório ou como uma matéria legislativa. No caso do projeto de lei ordinário do Legislativo, é um tipo de matéria legislativa que é um projeto que, quando for convertido para lei, para matéria legislativa, ele entre no sistema como uma matéria legislativa do tipo projetos de lei ordinária do Legislativo. Leandro, o que é matéria legislativa, o que é proposição, o que é documento acessório? A gente pode falar nisso em outros momentos, mas proposição é uma coisa que o vereador está construindo. A partir do momento que ele protocola, dentro do sistema, a gente chama isso de matéria legislativa. Matérias legislativas podem ter documentos acessórios. Tá? Então, essa é o diferencial entre esses dois aí. Passando, então, eu tenho aqui uma proposição do tipo projeto de lei do Legislativo. Eu vou sair do meu usuário admin, que pode mexer nessa área de configuração aqui, e vou para o meu objetivo. Tá, eu cadastrei um usuário chamado Mauro e vou acessar a ele aqui. Tá. Esse usuário, eu preciso voltar lá no admin para mostrar, para facilitar o meu vídeo. Vocês não devem cadastrar um usuário dessa forma, mas para facilitar o meu vídeo e não precisar ficar trocando de usuários, eu cadastrei o usuário Mauro e vinculei ele a um autor. Tá? Só que eu vinculei ele também a um operador geral, ou seja, esse cara é um autor, esse usuário, Mauro, é um cara que consegue trabalhar com proposições e depois que ele fizer a proposição, e eu ainda vou lembrar vocês aqui, olha, agora eu estou trabalhando com esse cara como um operador geral ou como um operador do protocolo administrativo e vou acessar as funcionalidades do protocolo agora, tá? Ou seja, tá? Então eu tenho um usuário que chama Mauro que ele tem os dois papéis dentro do sistema. Você, na sua casa, em produção, pode ter um usuário que seja um autor e seja operador de protocolo? Claro que não. Tá? Mas aqui, para mim não ter que trocar de usuário mais uma vez, como eu já troquei 2 ou 3 vezes aqui, eu dei mais de um papel para o meu autor. Ou seja, se você está cadastrando usuários, não sabe como cadastrar usuários, depois a gente vê isso em outro vídeo, mas como linkar esse cara a um autor, existem outros processos que precisam ser feitos antes. Meu objetivo agora desse vídeo é falar
do que o pessoal me pediu para fazer, para explicar como isso aqui funciona, o fluxo de protocolo, fluxo de proposições. Então tem coisas para trás que precisam ser explicadas. Depois a gente assiste isso em outro momento, tá? Tá, mas então eu falei que eu estou com o usuário Mauro e esse usuário pode fazer proposições, tá? Então tá aqui a opção dele, proposições. O usuário pode criar proposições. Esse usuário não tem nenhuma proposição ainda, eu vou cadastrar proposição para ele, tá? Que tipo? Tipo da proposição é aquela que o usuário administrativo, operador geral, operador que pode mexer nas tabelas auxiliares, cadastrou, né? Eu, como usuário Mauro, aqui agora, não tenho a opção de mexer nos tipos de proposição, mas a administração pode fazer isso. Tá, eu estou cadastrando um projeto de lei ordinário, fazendo uma proposição dentro do sistema, teste de criação de proposição, certo? Não tem que colocar nada nesse campo observação aqui, tá? Eu vou enviar um arquivo ou vou trabalhar com textos articulados, tá? Meu objetivo é mostrar o fluxo até essa proposição virar matéria, então não vou me ater a essas duas possibilidades aqui. Quando a gente vai fazendo um vídeo só sobre proposição, construção dessa proposição com texto articulado e tal, a gente pode mostrar essas duas possibilidades. Se você quer trabalhar com texto articulado, uma proposição pode fazer texto articulado. Como que eu vou fazer texto articulado? Se eu clicar aqui e falar que quero fazer um texto articulado, eu não tenho mais arquivos para enviar, e a partir desse momento aqui, você segue o fluxo de um vídeo, de 2 ou 3 vídeos atrás, onde explica trabalhar com texto articulado. Trabalhar com texto articulado dentro de uma norma jurídica, dentro de matéria legislativa, dentro de proposição, é igual. Ou seja, se eu sigo o fluxo de matéria de texto articulado a partir daqui, eu vou construir texto articulado como num vídeo aí, o vídeo 2 ou o vídeo 3, que está atrás, um pouco para trás desse vídeo aqui. Se eu enviar aqui uma proposição, um arquivo qualquer aqui de PDF, eu chego nesse ponto aqui e ele está aqui disponível. Outras informações, vincular essa matéria legislativa a uma matéria existente, o que é isso? Fazer anexação. Olha, se eu estou fazendo uma proposta, uma proposição, eu sou um autor e estou fazendo uma proposição para uma emenda modificativa, seja tratado pela casa como documento acessório ou não, ou matéria legislativa, você quer anexar isso de que forma? A quem? Se eu estou fazendo uma emenda modificativa, possivelmente eu quero anexar alguém, né? O autor já pode adiantar esse serviço, só falar, eu estou construindo a proposição e vou clicar aqui vou falar que eu estou fazendo emenda modificativa, por exemplo. Eu já posso falar, essa emenda modificativa é do projeto do Executivo número 1 de 2018, certo? Tá, mas o que vai acontecer? Isso aqui já é uma anexação automática? Não, é uma indicação de já resolvendo, ajudando o protocolo lá na frente, tá? Eu não vou anexar a nenhuma matéria aqui, tá? Vou deixar isso em branco e vou fazer só o processo de protocolo, tá? Tá aqui o protocolo. Quando eu digitei alguma coisa aqui, mexeram no layout e não reposicionaram o alert lá de cima, olha só. Quando eu falei que eu queria anexar a um projeto de lei, o projeto 5 de 2018, o sistema traz para mim, lá em cima, talvez esse projeto nem exista ele com esse número, vamos ver aqui. Olha lá, ele trouxe esse 2, o 1 existe, o 2 também existe, tá vendo? Então ele está trazendo aqui, isso aqui ficava aqui em cima. Alguém da área de desenvolvimento desceu isso para baixo e não desceu o alert, tá? Porque quando a gente digita o usuário, o sistema, quando o autor que está fazendo o cadastro aqui diz que ele quer vincular a uma matéria legislativa existente e faz a seleção desses 3 dados aqui, o sistema traz, porém está trazendo num lugar errado aqui, um alert, né, que a gente chama de alert dentro da área de desenvolvimento. Essa telinha azulzinha aqui
com a descrição do texto que você está falando. Bom, é interessante, altere os artigos, então está falando de um outro projeto de lei. Se você está fazendo uma emenda modificativa, uma emenda supressiva e quer anexar um outro projeto, já enquanto autor, dá essa indicação aqui para o protocolo que vai adiantar o serviço do protocolo, tá? E com certeza a galera do desenvolvimento vai ver que eu comentei com relação a esse problema aqui, desse alert que está fora do lugar, e vai corrigir isso. Tá, fiz a minha emenda modificar, meu projeto de lei, aqui é um projeto de lei, então ele não tem que vincular ninguém, e está aqui, cadastrado. Tá? Quero ver o texto original, quero adicionar outra proposição, quero listar minhas proposições. Quando eu listo minhas proposições, que eu estou vendo aqui, eu acabei de fazer uma proposição, eu sou um autor, acabei de fazer uma proposição e não enviei. Então aqui o sistema está falando que está em elaboração, não foi enviada, e os outros dados dela é isso aqui. Vou entrar aqui nessa proposição agora e vou enviar. Quando eu clico em enviar, ele fala, proposição enviada com sucesso. Falou que essa proposição possivelmente vai ser a proposição de número 3 de 2009. Ele está dizendo isso aqui, que provável que seja. Se você tiver mais de um funcionário dentro do protocolo e tiver duas pessoas recebendo ao mesmo tempo, pode ser que esse número seja um pouco diferente. Existem umas outras intenções aí que o pessoal do desenvolvimento vai desenvolver, mas por enquanto essa numeração é automática e existe uma solicitação de uma Câmara Municipal de Divinópolis, Minas Gerais, que ele possa digitar manualmente esse número. Vou falar disso daqui a pouco, lá para frente. Tá? Enviei a proposição. Posso ver o recibo dessa proposição. Tem casas que trabalham com o recibo. Ficou um pouquinho lento aqui, está acessando meu servidor remoto. Está aqui a proposição. Pode ter o recibo. Se você optou, se quem é o gestor do SAPL optou para que não haja recibo, sempre vai poder ter recibo, mas existe a possibilidade do protocolo receber isso de forma automática sem precisar do recibo. Tá? Mas aqui tem a opção, enquanto autor existe a opção aqui do recibo. Você enviou, tem alguma coisa errada e não quer que o protocolo receba isso, você precisa corrigir um PDF, você precisa fazer alguma coisa, tem um texto errado, você pode retornar essa proposição enviada para que você possa corrigir. Tá? Antes do protocolo receber essa proposição e ela ser transformada em matéria legislativa, o autor pode retomar essa proposição e fazer alterações. Não vou fazer esse procedimento aqui de retorno, tá? Mas está aqui, está feito. A parte minha de autor agora está concluída e eu preciso, de forma bem básica, não falei das alterações, né, que é possível fazer, não falei da parte que você pode excluir isso daqui, mas eu quero seguir o fluxo até chegar à matéria legislativa. Tá? Bom, o que eu falei para vocês lá atrás? Que esse usuário meu, Mauro, ele é um usuário que pode trabalhar no protocolo também. Não devia, tá? Você não deve criar um autor que pode mexer no protocolo. Mas vou usar esse mesmo usuário, porque vocês viram no início do vídeo que eu dei permissão para ele fazer isso também, e vou vir aqui no protocolo geral. Aqui no protocolo geral, agora eu estou falando não mais como autor, mas como usuário administrador que trabalha no protocolo. Tá? Eu quero fazer um protocolo? Não. Eu estou falando que agora eu, no papel de autor, de funcionário do protocolo, vai receber uma matéria, vai receber uma proposição. Então, existe aqui na área do sistema, eu posso protocolar documento, protocolar matéria, mas agora eu quero receber proposições. Receber proposições, você tem duas opções. Se o gestor da casa decidiu que você não pode receber proposições de forma automática no sistema, sem o vereador chegar com o recibo aqui na mão, então você vai ter que digitar o código que está lá no recibo. Mas, se você foi configurado no seu SAPL que você pode receber, a partir do momento que você clicou aqui em proposições não recebidas, aqui estão listadas todas as proposições que podem ser recebidas. Olha só, no meu SAPL está marcado que eu não posso receber uma proposição sem o código. Tá?
Infelizmente, para mim fazer esse vídeo, eu vou ter que fazer o quê? Eu não peguei, não imprimi o código para mostrar aqui para vocês. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou retornar aqui na minha aba de proposições. Agora, estou como um autor novamente. Vou entrar aqui na minha matéria, vou ver o recibo, vou pegar esse código aqui, ó, dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele. Pegar isso aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E é esse código aqui. Se a sua casa decidiu que você não pode receber automaticamente, como está configurado aqui no meu sistema, aqui, enquanto usuário de protocolo, para mim receber matérias, eu só consigo ver o que está pendente, tá? Se tivesse configurado aqui, lá nas configurações do sistema, a possibilidade de eu receber, ia estar o link aqui, ó, do lado, ia ter um link aqui que eu pudesse clicar e receber, tá? Mas como não tenho, eu tenho que digitar esse código. Então tá ele aqui, digitar e buscar proposição. Buscou proposição, estou aqui na tela de incorporação, tá? Estou na tela de incorporação. Estou na tela de incorporação de proposição e isso é um papel do cara do protocolo, do funcionário do protocolo. Então, o usuário disse lá, ó, o autor disse que ele fez uma proposição do tipo projeto de lei ordinária do Legislativo, o autor é o Mauro Bento Filho, foi feito nesse horário, foi enviado nesse horário, e a descrição que vai virar ementa na matéria legislativa é essa. Tá? Você tem um campo de observação aqui que você pode colocar alguma coisa. Se o usuário tivesse completado lá, no início do vídeo a gente falou do cadastro das normas, cadastro de matéria, de vínculo com matéria, de matérias anexadas. Eu poderia ter colocado aqui, tá? E essa informação estaria ligada o sistema já faria a anexação para a gente, tá? Se eu tivesse colocado essas informações nesse ponto aqui. Se o autor tivesse colocado isso lá, esses campos aqui viriam preenchidos. Então, o que está dizendo aqui? Ó, o responsável pela incorporação pode alterar a anexação, limpar os campos de vinculação, pode alterar a anexação. Limpar os campos de vínculo do tipo de matéria legislativa independente, sem anexação, se for possível para esta proposição, não sendo, a incorporação não permitirá esses campos serem vazios. Ou seja, se isso aqui tiver preenchido, vai virar uma anexação, vai virar uma anexada. Essa matéria é uma matéria que deveria virar anexada de alguém. Poderíamos trocar esse termo aqui de vínculo à matéria legislativa por anexar a outra matéria legislativa? Fica a dica aí para a gente fazer isso nas próximas versões. Anexar a outra matéria legislativa. Então, essa matéria seria uma matéria anexada, uma matéria secundária de uma outra matéria. Tá? No caso aqui é um projeto de lei. Teoricamente, ele não é anexado a ninguém. A princípio, ele não é anexado a ninguém. Tá. Outros dados aqui. Regime de tramitação e número de páginas. Se eu clicar aqui agora em incorporar, ó, eu tenho a possibilidade, enquanto protocolo, de devolver isso por algum motivo. Se eu fizer essa devolução, o usuário, o autor vai receber uma notificação lá, vai receber a informação no sistema dele, na tela dele, de que a proposição que ele enviou foi devolvida, certo? Não vou devolver, não vou fazer esse processo, e quero falar de mais uma coisinha aqui em cima, tá? Existem algumas possibilidades aqui. Na tela de configuração, aqui até agora é incorporação de matéria legislativa, incorporação de proposição para virar uma matéria legislativa. Então existe a seguinte questão, tá vendo esse campinho, essa área que está em branco aqui, ó, esse lugar que está em branco aqui onde eu estou passando o mouse? Então, esse local aqui, se lá nas configurações do sistema, das configurações da aplicação, lá existe um lugar que diz que o autor, as proposições sempre devem ser protocoladas automaticamente. Existe a opção de perguntar para o funcionário do protocolo se ele quer protocolar essa incorporação. Tá? Então, uma proposição ela pode ser sempre obrigatório
o protocolo dela. Tem casas que não usam o protocolo, só quer incorporar o serviço do autor aqui dentro do sistema. Então ele pode, ele opta lá na configuração da aplicação de que não vai haver protocolo, ou que deve perguntar para o funcionário do protocolo se vai haver. Se está em branco isso daqui, quer dizer que o funcionário, que a administração da casa decidiu que tudo tem que ser protocolado, né? Se tem uma proposição e ela vai ser incorporada, vai passar pelo protocolo, certo? Tá. Existe uma outra possibilidade. Tem algumas casas, como eu citei lá na Câmara Municipal de Divinópolis, que eles não usam a numeração automática do SAPL de matérias. Eles controlam isso através de uma planilha manual, tá? Então, o lugar de existir uma informação, fala assim, ó, você vai, o SAPL, você vai gerar uma matéria legislativa, mas eu não quero que você gere com a sua numeração automática. Eu quero dizer qual é o número que essa proposição tem que virar uma matéria. Ele vai virar uma matéria. A hora que eu clicar aqui em incorporar, essa proposição vai ser recebida pelo protocolo, a gente vai ver a tela do protocolo, e ela vai virar uma matéria legislativa. Se a intenção... hoje o SAPL não aceita isso, mas é uma solicitação lá, eu estou fazendo vídeo inclusive por causa disso, é uma solicitação lá da Câmara Municipal de Divinópolis, que existe a possibilidade de eu informar manualmente o número da matéria legislativa nesse momento aqui, ó, tá? É nesse momento aqui que, se a gente tiver um campo aqui para informar o número da matéria ao qual essa aqui será transformada, é porque a casa faz a gestão dessa numeração de matérias de uma outra forma e ele quer informar isso manualmente. Então o lugar de fazer isso é aqui, ó. Nesse lugar aqui a gente vai incluir aí o pessoal do desenvolvimento que está com essa dúvida também. O lugar que vai incluir é aqui, no registro de incorporação. Esses campos aqui dentro dessa área do registro de incorporação é o local de perguntar. Você quer ter um número, você quer informar o número de forma manual? Se quiser, é só preencher o campinho aqui, tá? Então, aí pessoal, o local é esse aqui, o momento é esse. Ó. Cliquei aqui em incorporar. Tá? Olha o que o sistema vai me falar. Ó. Proposição incorporada com sucesso. Matéria legislativa registrada com sucesso. Projeto de lei ordinário do Legislativo número 3 de 2009. Numeração automática. Tá? Autoria registrada para Mauro Bento Filho, protocolo realizado com sucesso. Lembra que eu falei que está configurado no meu sistema que o protocolo seja sempre obrigatório? Vai incorporar a matéria, é feito um protocolo. Está aqui o protocolo, ó, caiu direto na tela do protocolo. O protocolo é o número 31 de 2019. Vocês já estão, quem trabalha com protocolo está acostumado a ver essa telinha aqui. E o documento que foi vinculado está aqui. Se você tivesse optado, se existisse a funcionalidade que vai ser implementado, estou fazendo o vídeo por causa disso, vai ser implementado a possibilidade de informar manualmente e não usar o número, a numeração automática do SAPL, e lá naquele lugar, ao lado do botão incorporar, tivesse um lugar lá para informar o número da matéria manualmente, o que fosse informado lá, se esse campo existisse, era o número que viria para cá. Tá? Então é isso aí, pessoal. O ato de incorporar a matéria, o lugar da gente informar o campo numérico de forma manual, porque tem casas, como é o caso de Divinópolis, que faz a gestão por fora disso, não usa o SAPL para gerir os números automáticos. Ele tem os motivos dele, e eu concordo com os motivos dele também, mas aqui na minha casa, por exemplo, eu uso a numeração automática do SAPL. Existem outros que não usam, tem um outro formato de trabalhar com esses números, pelos motivos deles, então que o SAPL atenda essa necessidade e ele possa informar. Só que lembrando que isso na tela de incorporação, que é aquela tela anterior, o sistema deve acusar. Se o usuário falar, estou cadastrando o número, se o SAPL está achando aqui que é o número 3, então porque ele sabe que existe o número 2 aí no sistema.
tá? Ele está oferecendo 3 porque ele ofereceu o 3 e me permitiu cadastrar com 3 porque ele sabe que existe o 2. Se o usuário, lá na tela de incorporação, informar um número que já existe dentro do SAPL, a tela tem que negar. Tá? Antes de clicar, não tem que dar erro, não tem que, mas tem que negar. Não dá para ter dentro do SAPL proposições, matérias legislativas com o mesmo número. Tá? A gestão automática é interessante porque ele te ajuda a eliminar duplicidade de números. Mas no ato da incorporação, se já existiu uma matéria, você tem que negar. Então, quem quer fazer gestão manual, faça sua gestão manual, mas evite ao máximo aí a numeração em duplicidade, porque o sistema não vai aceitar. Aí é impossível, a priori, numa análise imediata, é impossível você ter, de uma forma que mantenha a integridade do sistema, mais de um número para as matérias legislativas. O mesmo número para mais de uma matéria legislativa. Beleza? Até a próxima, isso ficou corrido, mas eu precisava falar sobre essa questão aqui, esse fluxo, e espero no futuro fazer um vídeo bem calminho, falando só sobre proposições, só sobre protocolo, mais para frente. Valeu? Um abraço, até mais.